Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. E hoje nós estamos no dia 29 de maio, que é, portanto, essa quinta-feira em que nós vamos refletir o Evangelho em João, capítulo 16, versículos 16 ao 20. É uma continuidade, a gente vem durante essa semana fazendo o Evangelho de João gradativamente, para aprender algumas coisas, algumas falas de Cristo, para compreender algumas falas de Cristo, compreender um pouco e tentar colocar um pouco isso na nossa mente e na nossa prática do dia a dia. Muito bem, então não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo, para essa reflexão. Vamos agora iniciar a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está dizendo? Pouco tempo e não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E também eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, Jesus realmente ele joga um pouco com os discípulos nessa conversa, ele joga com palavras, é uma espécie de uma dança entre ausência e presença, presença e ausência. Enfim, ele joga com essa tristeza, alegria, alegria e tristeza, quase que como que cifrando, jogando cifras aos seus discípulos sobre a sua paixão, sobre a sua morte. Entre aspas, quando ele diz pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. Versículo 16, entre aspas, criando assim uma espécie de véu, um véu que esconde e ao mesmo tempo revela. Pois a verdade divina ela nem sempre se desvenda claramente. A lógica humana, mas o coração que espera poderá compreender a revelação de Cristo se tiver paciência, se souber esperar, se respeitar o processo que existe na vida humana. Jesus ele não se inquieta com essa incompreensão do ser humano. Não, ele não se inquieta com isso. Mas Jesus ele vai antecipando, ele vai dando gotinhas da verdade, vai jogando sementes no coração deles para aquilo que virá. Versículo 20, entre aspas. Vós chorareis e a vossa tristeza se transformará em alegria. Entre aspas. O que Jesus quer dizer aqui é que, bem, a cruz ela é necessária para a ressurreição. Se não vem a cruz, não vem a ressurreição. Então, é uma coisa necessária dentro da dinâmica da fé, porque isso significa que a noite escura anuncia uma aurora que vem no dia seguinte. Então é necessário passar pela noite. Às vezes a gente evita, não querer passar pelo sofrimento, a dor, as escuridões da nossa vida, mas a aurora segue no outro dia, no dia seguinte. E aí Jesus ele conta um segredo, que a tristeza ela é capaz de germinar a vida, a alegria. É uma metáfora aqui, a metáfora do parto. Porque existe uma dor naquele momento, do parto, aquela dor que prepara o parto, e depois isso vai ceder a uma alegria, mas veio a dor. Não foi possível escapar dessa dor, desse sofrimento, dessa espera, para que depois viesse uma vida, germinasse uma vida. Então eles vão chorar a perda de Jesus, mas vai vir a ressurreição. Então essa é a metáfora. Portanto, existe um contraste de fato entre a alegria de Cristo, que Cristo oferece para eles, embora que tenha que enfrentar a dor, e essa alegria superficial do mundo, porque a alegria do mundo ela é uma alegria efêmera, baseada em ilusões. A gente sabe que é uma coisa meramente ilusória. Agora, a alegria de Cristo é baseada na ressurreição. O mundo muitas vezes vai rir dessa ausência de Deus, dessa palavra de Cristo, que não parece ter consistência, enfim, que parece não prometer nada, mas Cristo ele permite esse deserto. A gente experimente esse deserto, talvez esse vazio, essas apreensões, para que a gente aprenda a confiar não na visão, mas a confiar na promessa. Muitas vezes não vamos ter as visões e ver claramente para crer, mas a gente tem a promessa. E essa promessa que vai nos guiar. Então é a fé que entra em ação aqui. Pois bem, o que a gente deve aprender hoje desse Evangelho é primeiro que a gente tem que criar na nossa vida
uma capacidade, uma arte de esperar no escuro. Porque Deus pode parecer ausente muitas vezes, porém a noite mais longa sempre vai terminar com o amanhecer. É o que a gente aprende olhando para a natureza. Então a gente tem que olhar para essa questão da natureza da nossa fé, que parece ser muito próximo dessa realidade, né, que o mundo apresenta. Depois ele nos ensina que a tristeza nunca é estéril, é como se fosse uma semente, não é? A nossa cultura vai evitar a dor, nunca vai querer isso, vai fugir da dor, mas Jesus ele santifica a dor. A gente não tem que ter medo disso. Santa Teresa de Calcutá, eu vou lembrar uma frase dela, e ela ensinava assim: a dor é um sacramento que nos une à paixão de Cristo. Pronto. Então, sacramentalizar a dor, sim, santificar a dor. Então, unindo o sofrimento de Cristo, sim, a gente está santificando a dor, quando a gente une ao sofrimento de Cristo. E depois, sim, existe uma alegria que Cristo promete aos seus discípulos e uma alegria que desafia toda a lógica humana. Porque a ressurreição é uma prova de que Deus, sem dúvida, ele pode surpreender até as expectativas mais ousadas, até de maneira inesperada. Deus pode fazer isso. Então, que esse evangelho de hoje possa nos ensinar e possa nos inspirar também na nossa vida. A nossa vida tem desafios, mas é aí, a gente tem que buscar a comunhão com Cristo, a oração, para que a gente possa sempre alimentar a esperança em nossa vida e em nosso coração. Vamos agora encerrar a nossa reflexão com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.